A quando da necessidade de mudança de uma roda ou de um pneu, como se diz usualmente, poderão ser encontradas diversas dificuldades. Enquanto saber para qual lado se deve rodar a chave pode ser um problema para alguns, tal como conseguimos constatar, crê-se que o principal entrave das pessoas é a falta de força suficiente para desapertar os parafusos, que estão bem apertados inicialmente. A verdade é que hoje existem ferramentas como a chave de cruz que, dado que duplica a força aplicada, facilita bastante a tarefa, mas pode ser necessária uma outra solução no caso da força continuar a ser inferior à exigida ou do indivíduo tiver ao seu dispor apenas uma chave de rodas pequena. Essa solução está relacionada com um conceito conhecido no mundo da física como o braço de força. De um modo sucinto e fácil de compreender, a força que será responsável pelo efeito pretendido de desapertar o parafuso é designada como momento ou torque. Esta força vetorial pode ser calculada através do produto entre outros dois vetores, o da força exercida pela pessoa e o do comprimento do braço de força. De modo a aumentar a intensidade do momento da força neste caso, uma vez que a força exercida pela pessoa será a mesma, porque é a sua máxima, é necessário aumentar o comprimento do braço de força. Para esse efeito, pode-se unir à chave um tubo longo que fará aumentar o comprimento do vetor braço de força, tornando a tarefa simples, tal como se comprova nestes vídeos. Vemos que a dificuldade que foi apresentada anteriormente deixou de existir e o parafuso é desapertado facilmente. Assim que se conseguir encontrar uma solução como esta ou outra parecida, é possível prosseguir para o restante do processo de mudança de um pneu. Sendo assim, passemos para a descrição do mesmo, passo a passo. No caso de ter uma chave de roda, começa-se então por dar um desaperto leve aos parafusos com a ajuda de um braço de força maior, no sentido contrário dos ponteiros do relógio. De seguida, de modo a ser possível executar as várias voltas e dado que já não é tão complicado, continua-se a desapertar sem essa ajuda, até os parafusos ficarem praticamente soltos, mas ainda na roda. Após este processo, posiciona-se um macaco alinhando-o com a marcação que se encontra no carro e começa-se a rodar conforme o vídeo, no sentido dos ponteiros do relógio, para se subir o carro. Assim que o carro estiver suficientemente levantado, desaperta-se o resto, retirando os parafusos todos e a roda do veículo. Logicamente, coloca-se a nova roda alinhada com as porcas e introduz dois primeiros parafusos na diagonal, apertando-os um bocado com a mão. Introduzem-se os outros dois, repetindo este processo, e utiliza-se a chave de roda para dar mais um aperto leve, antes de iniciar o processo de descida do carro. Quando a roda já se encontra em contacto com o chão, mas ainda não foi retirado todo o peso, deve-se dar mais um aperto com a chave de roda. Depois restam duas tarefas apenas: acabar de se baixar o carro, até o macaco poder ser retirado, e apertar definitivamente bem os parafusos, novamente com o auxílio de um braço de força maior.